de 2023, o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas tem a satisfação de apresentar mais uma palestra, essas tradicionais palestras aos sábados, há mais de 30 anos, e hoje teremos um tema muito diferente e muito interessante, que será as curiosidades, né, do mundo animal. Do mundo animal. E será apresentado aqui pelo nosso amigo Ronaldo Dantas Lins, e, né, além de médico, matemático e parapsicólogo, ele também tem várias áreas de interesse, como astronomia e também, né, sobre o mundo animal. Então, por favor, Ronaldo, sem mais atraso, né, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vou botar para compartilhar, né, os slides. Hoje nós vamos trocar algumas ideias, conversar sobre curiosidades do mundo animal. É evidente que tem muita coisa a ser dita, né? E nós escolhemos algumas curiosidades, mas com certeza alguma outra curiosidade ficou por fora, e os companheiros e as companheiras que estão assistindo a nossa conversa poderão, ao final, acrescentar, e será sempre bem-vindo, ok? Jomi está tentando compartilhar aí. Vamos começar com duas curiosidades que eu já mencionei aqui. Eu queria só que alguém desse um alô. O slide ele está no modo de apresentação normal. Tranquilos, é só dar um alôzinho. Camilo, por exemplo, é só dar um ok, assim. Oi, Jalmi, tá boa na tela. Tá apresentando o emblema do Instituto. Isso. Ótimo, obrigado. Só para gente saber se está tudo ok. Então vamos em frente. Tem a apresentação de Ronaldo. Pelo que eu me lembro, a primeira curiosidade é sobre um animal que quem dá a luz é o macho, que é o nosso cavalo marinho, né? Que não parece não, mas é um peixe, né? É classificado como um peixe, né? O cavalo marinho, quando tem a relação do macho com a fêmea, os ovos são depositados numa bolsa que fica no abdômen do macho, né? Essa bolsa se rompe e os filhotes saem. Então, esquisitamente, né, quem dá a luz é o cavalo marinho macho. Ok? É a primeira curiosidade de hoje, né? Acho que é a segunda dos... Também, além disso, os olhos do cavalo marinho, ele pode se movimentar em direções diferentes. Quer dizer, um olho pode olhar para o lado direito, o outro pode olhar para o esquerdo. São independentes. Então, temos duas curiosidades do cavalo marinho. Quem dá a luz é o macho, e os olhos do cavalo marinho são independentes um do outro. Ele pode olhar para um lado e outro olho olhar para outro. Entre os dinossauros, essa curiosidade eu trouxe quando falei aqui sobre dinossauros, esse desconhecido. E aí todo mundo conhece os dinossauros, né, como répteis, né? Horrível. A própria definição etimológica, né? Díneo é horrível e sauro é lagarto, lagartos horríveis, né? Isso já induz, né? Porque o lagarto é um réptil e induz a ser um réptil. Só que os dinossauros não são répteis. Também não são mamíferos. Não são aves, não são peixes. E são o quê? São dinossauros. É uma classe à parte. Então os vertebrados, né? Temos a classe dos mamíferos, dos répteis, dos anfíbios, das aves, do peixe, que quando eu estudei era uma classe só, hoje se divide em duas classes, os peixes de esqueleto ósseo e os peixes de esqueleto cartilaginoso, são classes diferentes.
Só que o dinossauro é uma classe à parte. Aí você diz assim, e por que aquele dinossauro não é réptil? Ele tem tudo de réptil, põe ovo, tem a cara de réptil, escama, tá? Os répteis, eles são animais pecilotérmicos, de sangue frio, que varia a temperatura com a variação da temperatura do meio ambiente. Ao contrário, por exemplo, de aves e de mamíferos, que são animais de sangue quente, são homotérmicos. A temperatura permanece mais ou menos a mesma, independente da variação da temperatura ambiente. O que acontece é que os dinossauros têm cara de réptil, mas eles não são pecilotérmicos, eles são homotérmicos. Ele é uma classe à parte, extinta, mas foi uma classe à parte, ok? Então, dinossauro definitivamente não é réptil, né? Também tem essa ilusão que os dinossauros é tudo gigante, né? Tem dinossauros pequenos? Tem muitos dinossauros pequenos, né? E, na verdade, por incrível que pareça, a maioria dos dinossauros são pequenos. Muitos deles são menores do que galinha. Menor do que galinha. Aí tem mais exemplo. Esse aí tem 60 centímetros. Ok? Esse pesa 10 quilos, tem 2 metros de comprimento. Aí todos esses dinossauros aí que eu botei o nome são mais ou menos do tamanho de galinhas. Sim, isso aqui é uma informação interessante. Quando você bota uma câmera de infravermelho em relação a um animal, uma planta, você visualiza aquela mancha final que é indicando que há produção de calor. Certo? Mas o urso polar, aí é a pergunta, emite calor detectável, aí é que está. É o único animal que se conhece até hoje que você bota a câmera para ele, mas você não detecta emissão de infravermelho do urso polar. Acredite-se que isso é devido a duas coisas: a natureza do pelo, praticamente ficasse isolado, né? Então, é curioso. É o único animal que você não consegue detectar emissão de calor, ou seja, infravermelho. Um atum, mais uma observação, eu trouxe hoje 60 curiosidades, né? Na verdade, é área infinita, tem muitas coisas, né? Um atum pode nadar até 64 quilômetros em um único dia. Né? Em um único dia. É muito fôlego. Alguns anfíbios, como a salamandra, por exemplo, saltam distâncias que correspondem mais ou menos a 100 vezes o seu tamanho. Sim, isso é muito interessante. Porque tem-se que só os seres humanos sentem cócegas. Não. Ratos também sentem cócegas. E eles emitem um som parecido com a gargalhada. É muito interessante. Eu olho que eu tenho pesquisado há muito tempo sobre animais e eu nem sabia disso aqui. Dessa vez agora eu aprendi disso. O pica-pau, né, que dá picadas nas árvores, ele pode chegar a dar 100 bicadas por minuto em uma árvore. É muita energia. Nosso beija-flor. O beija-flor, ele que consegue vibrar suas asas de 56 vezes por minuto, ele voa para frente, voa para trás e voa de cabeça para baixo. É uma aerodinâmica realmente fora de série. Né? É a menor das aves, é o beija-flor. As formigas, isso aqui também é interessante, são equipadas com 5 narizes diferentes. Né? Por que tanto nariz? Não sei, mas a formiga tem 5 narizes. É mais uma curiosidade que a gente fornece. Tem alguns animais que eles mudam de sexo. Né? O peixe palhaço, já vi mais adiante, é um desses, né? Mas as ostras também. Elas são hermafroditas e ficam macho ou ficam fêmea a depender da necessidade. Está faltando macho, né? Então, as fêmeas se transformam em macho. Está faltando fêmea, os machos se transformam em fêmea. Né? Então, conforme a necessidade do grupo, né? Eles atuam como macho ou atuam como fêmea
né? Inclusive reproduzindo, o macho não vai reproduzir no momento que se transforma em fêmea, porque eles são hermafroditas. Koalas, isso é bem interessante, têm impressões digitais quase idênticas às impressões humanas. Aí, a humana é a impressão de koala e de chimpanzé. As impressões do desenho, das impressões digitais do koala é praticamente parecida com a nossa, ok? E ele dorme 22 horas por dia. É o animal que mais dorme. Não é preguiça, não. A gente pode pensar que é o bicho preguiça, né? Não, o peixe preguiça é em torno de 20 horas por dia. Mas o koala são 22 horas por dia, ou seja, fica acordado 2 horas. Outra curiosidade do nosso koala. Isso é bem interessante. Só em olhar você já sabe o que é, né? São duas raças, Chow Chow e Shar-Pei. Eles não têm a língua rosa. A língua é azulada. É azulada. Você salta aos olhos, né? Salta os olhos. Sim, isso aqui a gente escuta muito, mas só que é uma informação falsa, né? Então, vamos esclarecer. Orcas, porque as baleias orcas, não. Orcas não são baleias. Orcas são golfinhos, ok? Decididamente não é baleia. O maior coice do mundo animal é o da poderosa girafa, ok? É o coice mais violento que tem. As tartarugas, quando fazem sexo, certo? Fazem um barulho ensurdecedor. Ok? Ensurdecedor. Parece que fosse uma tempestade e tal. É uma observação. Né? Principalmente quando o macho pega o pênis no abdômen, né, da fêmea, né? Tem um barulho semelhante ao barulho de um rock and roll, uma banda de rock and roll, bem metálico mesmo. É o som que emitem a tartaruga. Também tem um ruído estrondoso, né? Esse inseto, o Micronecta shotsen, né? É um barulho semelhante à tempestade temporal, ok? É emitido por esse inseto que produz o maior som entre os insetos da natureza. Os patos, pouca gente sabe disso. O pato macho e a pata, né? O pato fêmea, né? O pato macho, ele tem o pênis com formato de saca-rolhas, ok? Mas a fêmea, por sua vez, tem a vagina que funciona como um cinto de castidade, né? É uma dificuldade tremenda para o pato conseguir copular com a fêmea, ok? E olha que são raros as aves que têm pênis, né? Mas as pessoas pensam que nenhuma ave tem pênis. Não, tem alguns que têm. O nosso pato é um exemplo disso. O ganso bravo, conhecido como ganso cinza, eles são bissexuais. Certo? No mesmo casal, né? Ora um é macho, ora um é fêmea, depois trocam. É uma coisa interessante, né? É o ganso bravo. Avestruz é outra ave que tem pênis, só que tem um detalhe, né? Além de ter pênis, que não é comum em ave, né? Ele fica erétil não porque enche de sangue, como a maioria dos pênis. Não, ele enche de linfa. Além disso, é a maior ave existente no mundo, chega a 2,4 metros e chega a pesar 150 quilos. Além disso, o avestruz tem na sua extremidade das patas 2 dedos, ao contrário das outras aves, que são 3. Né? Mas cada pata tem 2 e somente 2 dedos. É muita curiosidade com um bicho só. Aí eu já mencionei o peixe palhaço Nemo, tem protocooperação com a anêmona, além de que ele troca de sexo conforme a necessidade do bando, do cardume,
né? A anêmona é um animal que tem estruturas venenosas. Só que o veneno da anêmona não atinge o peixe palhaço, né? Ele retira, de certa forma, faz como se fosse limpeza na anêmona, e a anêmona, por sua vez, acaba protegendo o peixe palhaço, porque os outros animais, eles, se forem picados por anêmona, eles morrem, enquanto que o peixe palhaço, não. É um estado de protocooperação. Cães e gatos. Cães sentem cheiro, tem cães que sentem cheiro a 90 metros de distância. Por exemplo, o dono está chegando, o dono está a 90 metros de casa, ele já percebe que o dono está chegando. Então, aí pela audição, né? Escutam sons, né? Altíssimos que nós não conseguimos. Tanto que os apitos de cachorro, você toca, você não escuta nada, né? E os gatos, eles chegam a dormir até 20 horas, algumas raças, né? Se igualam a preguiça, né? Chegam a dormir 20 horas. E pulam 7 vezes a sua altura. Só não é verdade que tem 7 vidas, né? Isso aí é balela. Vamos lá, 22º, eu trouxe 60 curiosidades. Porquinhos da Índia. Nem são porquinhos, nem são da Índia. Certo? São da América do Sul. Né? Ele parece com um pouquinho, mas não é pouquinho, não. Próximo. Tartarugas também tem muitas coisas, né? Tem uma vida muito longa. A maioria vive mais de 100 anos. Algumas espécies podem nadar, inclusive, milhares de quilômetros em sua migração anual. Baleias azuis. Temos umas 2 ou 3 coisas sobre baleias azuis. As baleias azuis são os maiores animais que já existiram na Terra, inclusive maior até do que os dinossauros. Tem baleia azul, né, que é maior que o dinossauro, okay? Podendo chegar a medir 30 metros de comprimento. Maiores até que os dinossauros. Perfeito. O tubarão branco é o maior predador do oceano e pode detectar uma gota de sangue a uma distância de 5 quilômetros. Né? Então, a percepção lá. Você está com uma ferida e vai tomar um banho na beira-mar, tal, num raio de 5 quilômetros, se tiver um tubarão branco, ele detecta que você está sangrando e vai atrás. Apesar de que o tubarão ele não ataca o ser humano, porque ele não gosta da carne. Ele dá uma mordida e joga fora. Ele não gosta da carne do ser humano. Muito doce. Golfinhos. Golfinhos são capazes de comunicar por meio de uma ampla variedade de sons, tem uma linguagem. Né? É considerado o animal mais inteligente. Né? Eu não coloquei não aí, mas eu me lembrei do golfinho, eu me lembrei do porco. O porco é o animal que mais se aproxima do metabolismo humano. Né? Inclusive, quando você vai fazer cirurgia, queimou a pele, precisa colocar uma pele que não tem e tal, você pode botar uma pele de porco. A insulina que é utilizada é a insulina do porco, certo? Porque a fisiologia humana é muito parecida com a fisiologia do porco. Coruja, né? A coruja ela tem uma flexibilidade da cabeça que possibilita fazer com que ela gire a cabeça 270 graus, quase que faz uma rotação. Pinguim. O pinguim, principalmente o imperial, né? Ele é muito solícito, né? Quem choca os ovos do pinguim, na maior parte do tempo, é o macho. Né? A fêmea também choca, mas choca e depois vai fazer outras coisas. E o macho é que fica encarregado de chocar os ovos. Okay? Só tem no sul, não tem pinguim em outro lugar. Ok? Só no Polo Sul. A ave lira, né? Que você olha assim, você percebe que parece um pavão. E é um tipo de pavão encontrado na Austrália, que é capaz de imitar os sons que variam, o som de uma furadeira, o som de uma máquina registradora, o som produzido pelo canto de outros pássaros.
ok? Ele é um danado, ele imita mesmo, igualzinho. Ornitorrinco, todo mundo já conhece, mas não poderia deixar de passar. É um mamífero que põe ovos e tem bico. É uma ordem que tem dentro da classe dos mamíferos, é os monotremos. O principal representante é o ornitorrinco, ok? Próximo. Falcão peregrino é a ave mais rápida do mundo, podendo atingir a incrível velocidade de 400 quilômetros por hora. Ok? Ok? Danado. Falcão peregrino. Peregrina mesmo, né? Aí eu botei antes. Kiwi. É ave ou fruta? Aí eu achei esse desenho, né? Que é uma mistura da fruta que eu ia, porque existe uma ave que tem o nome da fruta kiwi, né? Aí, olha aí, ó. Ele tem a característica das narinas serem na extremidade do bico. É a única ave que acontece isso. Porque as narinas, os dois furinhos, é na base do bico. Mas no caso do kiwi, não. As narinas estão na ponta do bico. Curiosidade do kiwi. Elefante. Elefante é o animal terrestre mais pesado do mundo, chegando a pesar até 12 toneladas. Ok? Também tem um detalhe. É o único mamífero que não salta. Que não saltita. Ele não consegue saltar. Todos os outros mamíferos saltam. Não sei se por conta do peso, mas ele não consegue saltar. Ok? É o único mamífero que não salta. O leão, né? O leão é o único felino que vive em manadas. Os outros felinos não vivem em manada, não. Né? Quetágulo, tigre, né? Não vivem. O único felino que vive constituindo manadas é o leão. E não sei se vocês sabem, mas quem caça não é o macho. Quem caça é a fêmea. Não, voltou. Bom. Tigre é o maior felino do mundo e pode chegar a medir 3 metros de comprimento. Né? Tem a impressão que o maior é o leão, não é? O tigre é o maior felino. O guepardo é o animal terrestre mais rápido. Né? Chega a atingir 120 km por hora. Tem um falcão que chega a 400, mas é voando. De terra, o guepardo é que é o mais rápido, chegando a 120 km por hora. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo chegar a medir 3 metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. O dragão de Komodo. Aranha armadeira é a aranha mais venenosa do mundo, podendo causar dor intensa, sudorese e tremores musculares, ok? A aranha armadeira, a nossa 38ª curiosidade. Boto cor-de-rosa, aqui no Brasil, né? O boto-rosa é um dos animais mais icônicos da Amazônia e possui a habilidade de nadar de cabeça para baixo. Ele nada assim, virado assim. Tá, você botou. Capivara. Capivara é o maior roedor do mundo. E também a capivara foi o que deu nome ao rio Capibaribe. Capibaribe quer dizer isso, rio das capivaras. E ainda hoje a gente, vez por outra, vê uma capivara na beira do Capibaribe, ok? É o maior roedor do mundo. E tem muito no Brasil. Albatroz errante. Tem a maior envergadura, pelo que me lembro. Isso, a maior envergadura de um canto a outro da asa, 3,5 metros. De todas as aves do mundo, é aquela que tem a maior envergadura. Água-viva imortal. O nome é esse mesmo. Água-viva imortal. Eu já pergunto, tem algum animal que é imortal? Água-viva imortal. Ela se regenera. Ela não morre. Praticamente não morre. Tem algum que chega a morrer, mas vive milênios. Tem água-viva e tem mais de 1000 anos. É muito interessante, muito interessante. Cobra-rei. Cobra-rei é a serpente mais venenosa do mundo, com um veneno capaz de matar um elefante em poucos
minutos, né? A segunda mais venenosa do mundo é a coral. A coral verdadeira. Tem a coral falsa, que não é venenosa, e a coral verdadeira. Inclusive, é um dos venenos, o veneno da cobra coral é um dos mais caros do mundo. Mais de 100 mil reais um vidrinho do veneno da coral. Aí isso é bem interessante. O lagarto com chifres do Texas. Isso que o remédio que vocês estão vendo é sangue mesmo. É um mecanismo de defesa dele. Ele jorra sangue pelos olhos. É o que está vendo aí. Né? É a característica, a curiosidade desse lagarto com chifres do Texas. A girafa é o animal que menos dorme. A koala é o que mais dorme. Né? A girafa dorme de 20 minutos a 2 horas por dia. Se dormir 2 horas, já dormiu demais. E dorme assim, toda enroscada. Toda enroscada. Mariposa imperador é o maior inseto do mundo. Ok? Tissamia agrippina. Chega a 30 centímetros de comprimento. E esse é o mais pesado. Ok? É o veta gigante, uma espécie nativa da Nova Zelândia. É um tipo de grilo que possui até 70,9, quase 71 gramas. Para um inseto é muita coisa. Essa é a lula gigante, né? Não é o presidente da República, mas é lula, né? Que é o animal que tem o maior olho do mundo, entre 28 a 30 centímetros a dimensão da lula gigante, ok? Esse é um inseto que explode, né? Ele se suicida, assim, não, na verdade, é um flatus, é o peito que ele solta, mas que solta tem enxofre, né? E produz realmente uma explosão, ok? O menor animal do mundo é um besouro, certo? Esse besouro, Cidocela mussassans, que tem 0,325 milímetros, não chega nem a meio centímetro, é menos que meio centímetro. Ok? É o menor animal de todo o mundo. Animais com mais e menos tempos de gestação. Aí nós temos o elefante, que leva 22 meses para poder parir, ok? Quase 2 anos, né? 2 vezes 12, 24, são 22 meses, quase 2 anos. Né? Fica buchuda a elefoa. Aqui é o de menor, o animal de menor, né? Gestação. É o bandicoot, né? Nova Guiné e Indonésia. A gestação é de 15 a 20 dias, não chega nem a 1 mês. Okay? O bandicoot, é um marsupial. Qual o animal com o maior coração do mundo? Né? É a baleia, que, por coincidência, é o maior animal do mundo. Né? Na Terra vivendo na Terra é o elefante, mas como um todo é a baleia, que chega a pesar 180 a 200 quilos. Qual o animal com mais dentes do mundo? Pasme. Certo? Pasme. O peixe-gato tem 9.280 dentes. É um animal que mais... E tem cara de gato. Estamos perto de acabar. Camarão. O camarão tem um coração dentro da cabeça. Assim como o seu sistema digestivo é dentro da cabeça. Ok? Então, é uma coisa séria. Fezes cúbica. Esse nosso amigo é o wombat. É um animal da Austrália, que só podia ser, né? Que faz cocô em forma de cubo. É uma forma que ele tem de demarcar território. Para começar por ser cúbico, ela não rola. Né? Ela fica naquele local. Ele faz ali o cocô em formato cúbico e isso define que aquele lugar pertence a ele. É o wombat. Pandas. Né? Pandas, quando dão à luz gêmeos,
A mãe panda escolhe um deles para tomar conta e o outro deixa para lá. O outro que se vire, se cuida. E se for trigêmeo, então, ela escolhe um para proteger, para fazer tudo por ele, e os outros dois, coitados, ficam à deriva. A característica do panda, que só come bambu, né? Lontras. As lontras, né, dão as mãos na hora de dormir. Dão as mãos mesmo, para se manterem unidas, porque estão dentro d'água, né? E não serem levadas pelas águas para longe das outras. E às vezes você vê 3, 4, 5, 8 lontras, todas segurando uma na pata da outra. O som da baleia azul, né? Tem várias coisas da baleia azul, né? Tem o maior coração, é o maior animal do mundo, né? A baleia azul é responsável pelo som mais alto do mundo. A sua voz, entre aspas, né? O som que ele emite, chega a ser ouvido a uma distância de 800 quilômetros da onde, a partir do ponto que ela emitiu. O que realmente é uma curiosidade. Ovelhas. As ovelhas, para quem não sabe, possuem 4 estômagos para poder digerir a comida, né? Um bichinho tão pequenininho, mas tem 4 estômagos. E o alimento fica passando de um estômago para outro. Felinos. Os felinos, em geral, incluindo o nosso gato, ele não sente o sabor doce. Nenhum felino sente o sabor doce. Como é que sabe disso? Porque na papila gustativa, na língua, existem estruturas para sentir o amargo, para sentir o salgado, para sentir o doce. E não tem papila para doce. Logo, ele não sente o gosto doce, nenhum dos felinos. Vamos para a última curiosidade. Polvos. Os polvos têm 3 corações, 9 cérebros. 9 cérebros. Tem um cérebro para cada uma dessas estruturas, ok? E é considerado um verdadeiro gênio do oceano, que vamos brincar, porque tem vários cérebros, mas não é tão assim, inteligente, não, ok? Acho que esse é o nosso último, ok? Eu anexei as referências depois da nossa conversa, nosso bate-papo, eu botei umas referências aí que podem ser consultadas depois, ok? E estamos aí para responder alguma indagação e se algum companheiro, companheira tiver alguma mais curiosidade, é sempre bem-vindo, né? Nosso Alexandre, que pinta o cabelo de branco toda semana, né? Eu acredito que deva ser uma forma, né, uma estratégia de sobrevivência, né? Todas essas espécies, né? Ela tem uma estratégia, né, de preservação, né? Eu acredito que deva ser algo assim. Dizem que as meninas gostam de cabelo branco, né? Pode ser isso, né? Pode ser, pode ser. Tô lascado. O que eu acho interessante nesse aspecto são as formas de adaptação, né, Ronaldo, das espécies. E da questão sexual é muito interessante. O animal hermafrodita, a ostra, né, o peixe palhaço, e que muda de sexo conforme a necessidade. Está precisando de macho agora, tem pouco macho, a maioria é fêmea. Aí as fêmeas se transformam em macho. Vai ficar mais ou menos na mesma quantidade. Isso aí, né, ele se aplica, né, assim, penso eu queria seus comentários nesse sentido, né, e eu estou vendo que Alexandre também levantou a mão, uma forma da gente analisar a espécie humana, né, como ela se adaptou, como ela deu certo, né, digamos assim, entre aspas, em termos de sobrevivência, né? Então, quer dizer, as espécies elas adotam estratégias, né, que muitas vezes vão por tentativa, né, e aqueles indivíduos que naquela circunstância, né, que é tanto ambiental como circunstância genética, tem um exemplo que eu guardei há muito tempo, né, que era a questão das borboletas no início da Revolução Industrial brancas e pretas, na Inglaterra, né, em brancas e pretas, né, de asas mais claras e bem escuras, que antes da Revolução Industrial
né, o tronco das árvores eram mais claros e a sobrevivência era muito maior, né? Quem predominava, Das né, claras. era as, Confundia, né? As era escuras apareciam mais. as borboletas claras, né? É. Aí depois, com a evolução, Fuligem, né? né, quer dizer, a evolução, digo, a revolução industrial, né, e o ambiente se mudou, Ficou mais né, enegrecido. ficou mais enegrecido devido à poluição das indústrias. Desvantagem para as presas. Aí aquilo ali se tornou uma desvantagem, né? Então elas eram muito mais predadas, né, porque se destacavam, né, as brancas, ao contrário, né, que elas se camuflavam, né? Então isso ocorre para nós, assim, né, e às vezes a gente sente uma dificuldade muito grande, né? A gente foi projetado, né, para viver em situações ambientais, né, muito diferentes do que são na sociedade hoje dos urbanos. Então a gente tem um nível de estresse, de ruídos, de estímulos, que a gente, em princípio, não foi adaptado, né, para isso. Então, eu estou assistindo, inclusive, uma série muito interessante, agora ainda estou terminando, que é Sem Limites, que é com aquele ator que foi o ator principal daquele filme Thor, né? Thor é aquela divindade, né, nórdica, né, que era um deus, né, com um martelo, né? Então, ele é um super atleta, esse rapaz, né? Tem 37 anos aí no filme, o filme acho que tem uns 2 anos, uns 2 anos, e ele é testado em vários aspectos. Esse episódio que eu estou assistindo, né, ele começa a ver, porque tem situações que um é ligado à mente, né, como a gente lida com estresse, com pânico, e ele é instigado a atividades estressantes para ver como ele reage e controla o estresse através de respiração e através de uma terapia, de uma psicologia cognitiva, né? Você ir conversando com você mesmo, né? Aquela história do copo meio vazio e meio cheio, você se convence que o copo tá meio cheio para a mesma situação, e com isso você consegue lidar melhor com aquela situação se você adotasse pensamentos negativos. E a parte que ele está agora, que eu tô vendo, né, que eles, olha, ele fizeram um mapeamento genético desse ator, e ele tem uma prevenção, né, ele tem uma propensão ao Alzheimer, né? E aí ele está fazendo vários testes, né? E um deles, ele passou 2 dias na mata da Austrália, ele é australiano, né? E aí, exatamente sem GPS, sem celular, sem nada, e mostrando exatamente a adaptação que a pessoa sente no ambiente, o ambiente, né, da natureza, diminui todos esses estímulos da cidade, e o processamento cerebral, ele, né, por isso que a gente, é uma explicação, por isso que a gente, quando vai, né, assim, para o interior, com a zona rural, para algo assim, se sente tão bem, né, porque esses estímulos, né, que normalmente você tem na cidade, eles são ausentes, e seu cérebro passa a funcionar, uma estimulação cerebral para você perceber, né, todo aquele ambiente, aqueles cheiros, aqueles sentidos. Muito interessante, né? E está dentro dessa linha, né? De uma adaptação, né, ao que a gente era. E a parte hoje que ele está, né, nesse trecho do filme, ele foi adaptado fisicamente, botou uma roupa com peso, com elásticos, né, com óculos, né, tudo como se ele tivesse 85 anos, tivesse uns 40 anos acima do que ele teria. E foi para uma comunidade para poder ver como é que ele reagia, né? Aí ele é acompanhado por um médico, né, que é especialista nessa questão de longevidade, né, e tudo. E não deixa de ser uma curiosidade, né, dentro desse tema que você está apresentando, né, uma curiosidade animal, no caso os animais são muito novos, né? Como a gente, digamos assim, tem uma estratégia, tudo isso que você apresentou hoje, foram 60, né? 60 animais, né? Cada um tem uma peculiaridade que eu acredito, meus comentários nesse sentido,
como isso favoreça ou desfavoreça, porque se desfavorecer, desaparece. Né? Acredito que no caso dos pandas, como você citou, a dificuldade deles na seletividade de comida, né? E isso hoje é um problema. Ele escolhe um para garantir que pelo menos um... Aí deve ser uma estratégia. A gente quer, digamos assim, humanizar, né, a coisa, mas ele, uma estratégia de preservação da espécie, creio eu, ele escolhe daqueles três o que ele acha mais apto e procura preservar de todo jeito, né, aquele ali. E os outros, né, como ele não tem essa questão moral, né, humana, né, ele vai preservar a espécie. Aí os meus comentários era esse, sabe, Ronaldo? Okay. Primeiro, como esses temas que você apresentou contribuíram ou não para uma preservação de espécie e como a gente, hoje, né, ser humano, a gente pode estar num caminho de preservação ou não preservação, né, da nossa espécie. Por favor. Inclusive, eu estou lembrando assim, a questão cultural e tal, né? Que nós, aqui do Ocidente, tendemos a ser monoteísta e no islamismo, né, são politeístas, né? Os pinguins, eles são monogâmicos, perdão. Muito bem, perdão, é isso mesmo. São monogâmicos, né? Ele fica com o casal, ele fica junto até realmente que a morte os separe, né? Enquanto a maioria dos animais não é bem assim, né? Cachorro, gato, tal, encantou uma outra cadela, encontrou um outro gato, eles se juntam, entendeu? Mas o pinguim não, ele é monogâmico, o parceiro, a parceira é único para o resto da vida. A Alexandre queria falar, né? Mas, Alexandre, por favor. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Sem som. Tá mudo, Alexandre. Depois, Camilo. Alexandre, tá mudo, Alexandre? Bota o microfone. Não. Tem que ligar no eu vou passar para Camilo enquanto... Liga no equipamento. É o equipamento. Luiz Carlos está lembrando aqui que pode ser o equipamento aqui. No aplicativo, né? Liberar o som no aplicativo. Não sei se o microfone no seu aplicativo ele está com uma tarjazinha ou não. Bem, mas enquanto Alexandre resolve o problema dele do microfone, do aplicativo, vou passar para Camilo, por favor. Está ouvindo? Sim. Sim. Olha, eu quero parabenizar aqui o nosso querido Ronaldo e dizer que a vida é sempre... Que bom você ser menino. E é sempre um aprendizado. Eu quero dizer que aprendi muita coisa, coisas que eu ignorava, né? Mas como eu também não sou um entendedor do assunto, eu estou aqui mais para ouvir do que para falar. Mas como eu sempre falo alguma coisa disso, daquilo, como se diz, para que tenha a condição de alguma coisa expressar, eu fiquei assim um tanto quanto curioso com aquele animal que tem um pênis, o tipo saca-rolha. Dificuldade, né? Na questão para copular com a sua parceira. Mas a parceira tem a vagina que dificulta a penetração do pênis do pato. É como se fosse... Então, eu vou dar... Eu sugiro aqui que o pato aprenda um pouquinho de física e saber que a elétrica, como é uma propriedade da matéria, quando o movimento da direção da carga é perpendicular ao campo, ela obrigatoriamente descreve uma trajetória circular. Então, fica aquele ciclo, né? Ele não está conseguindo e tal. Mas aí, levando o ângulo A, menor que 90 graus, maior que zero, a descrever uma trajetória helicoidal, em tipo de uso, para que ele possa, como se diz,
completar, né, a sua cópula, né, com a sua engenharia. Seria isso, porque eu não tenho o que falar, mas gostei muito da apresentação do Ronaldo, foi muito interessante, né, coisas que eu ignorava, e agora tive uma certa clareza das coisas. Estou dizendo essa coisa aqui um tanto quanto jocosa, para não ficar sem falar, mas seria isso, né? Se o campo A é menor que 0, maior que 90 graus, vai escrever uma trajetória helicoidal, que é aspiral em parafuso, aí ele completava a Copa com a maior facilidade. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Sei que Alexandre resolveu. Alexandre, você conseguiu aí regularizar? Não. Você está no... que você não tenta falar direto no próprio computador, sem o headphone, né? Perguntas e comentários. Luiz Carlos quer falar. Aí, Luiz Carlos, então enquanto o Alexandre não resolve, Luiz Carlos aqui. Aqui a gente só está vendo pelo espelho um pedaço dele, eu acredito. Luiz Carlos está aqui à minha esquerda. Agora. Não sei se ele é esquerdista, mas está à minha esquerda. Mas, Luiz Carlos, vamos aí a... Tem um bocado de anotação aí. Não, é só pergunta mesmo. São as perguntas de bolsa. Não, é que eu perdi o nome, né? Eu poderia pesquisar, claro, mas já que você está pertinho, os dinossauros alteram a temperatura. Como é que se dá o nome? Psilotérmico. Não é psilo, é PSI. PSI. E o outro é homotérmico. Isso. O psilotérmico é de sangue quente. É quente. Perdão, de sangue frio. O psilotérmico de sangue frio. Que muda conforme... E o homotérmico que é chamado de sangue quente, né? Somos nós. Nós somos animais sangue quente. A lagartixa é uma psilotérmica, porque... É um réptil. Outra dúvida, meu Deus do céu, Qual a diferença significativa entre um golfinho e uma orca? Você vai responder na hora ou depois? A orca um golfinho. Perdoe. Qual a diferença significativa entre um golfinho e uma baleia? A pergunta era essa. Certo. Você responde agora ou deixa para depois? Temos as dimensões, né? Coração pesadíssimo, né? Você não tem nenhum golfinho. Ambos são mamíferos. Você não tem nenhum golfinho que chegue nem perto de 30 metros. Né? Que queria uma baleia. Né? As dimensões são gritantes. Quer dizer que a orca, a dimensão não é tão grande. Não. Mas também é bem maior que um golfinho. Não, a orca é um golfinho. Sim, eu estou falando porque é um bem golfinho maior grande. que um golfinho tradicional. É um golfinho comum aqui do Brasil. Como o golfinho rosa, por exemplo. O boto cor-de-rosa, né? Que é um golfinho. Que é um golfinho. Sim. O pato pênis. Me ouvem? Agora sim. Agora sim. Desculpe, achei que eu ia terminar, você passa para você. O pato com pênis de saca-rolho, eu queria perguntar se a vagina teria um formato helicoidal. Sim, mas realmente. Porque se tiver um formato helicoidal, ela tem um formato helicoidal, né? Mas ao contrário. Contrário, não. Mas contrário, que dificulta, ou seja, no sentido oposto. O que dificulta a relação do pato. Ou seja, dificulta, mas isso aí dá mais prazer, né? Porque eu acho que aumentar o grau de dificuldade aumenta a tesão, não, né? Então, Deus foi propício para o pato. E se botar um sonzinho, né? Se botar um sonzinho, né? Então Deus foi propício para o pato, que não talvez não tenha sido. E o culpado por tudo isso é Camilo. Tanto para o pato quanto para a pata, né? O culpado por tudo isso é Camilo. Que o camarada, às vezes o camarada é apressado e o pato não adianta ele ter pressa, né? Porque não tem jeito. Sim. Aí o outro é o ganso bravo. O ganso bravo toca de sexo. A pergunta é se eles são também
homogônicos. Não, eu sei. São hermafroditas, tudo. Mas eles são monogâmicos. São monogâmicos. Então eles ficam trocando para lá e para cá, mas sempre o casal. Um é o macho, outro é o fêmea, e tem hora que o outro que é o fêmea e outro é o macho. Homogâmico. Homogâmico. É sobrevivência, naquele momento, né? É mais apto a gerar. O negócio é bom demais, porque fica só os dois ali mesmo. Ok, qual foi a outra dúvida? Sim, em relação aos felinos, eles não sentem um sabor doce. Não sei, mas certa vez eu estava junto de uma senhora, sabe? Que amava o gato e estava com o gato, dava beijo na boca do gato e era o chameiro. Quando ela saiu, o gato miava. Aí eu digo, eu vou dar um approach com essa mulher aqui. Porque totalmente, vamos dizer assim, sem jeito, né? Eu realmente não tenho jeito para as coisas. Eu cheguei, olha, todos os felinos querem nos matar. Os tigres conseguem. E as onças também. Aí ela disse, não, mas esse meu não. Pois é, o cabo, só para tu vai se aproximar da mulher, vai logo falar mal do filho dela, pô. Lascou, todos os felinos querem nos matar mesmo, viu? Eu aí mantenho também a palavra. Outra dúvida, qual foi, meu Deus? Se o porco... falou no porco, né, que o porco tem a mesma fisiologia. Eu só estou me lembrando de uma panceta. Eu perdi de comer uma panceta, sabe? Aquela pururuca assim, estou com vontade de comer danado. Eu queria saber onde é que eu poderia encontrar aqui no Recife. Mas aí já ouvi uma pessoa desenrolada para dizer isso. Isso é outra pergunta. Que é o perigoso do IPPP, já ouvi. Sim, os pinguins são monogâmicos, né? Monogâmicos, certo? Igual também aos pombos. Isso. Aí uma vez, por brincadeira, é óbvio que eu fui casado, eu convivi com minha mulher há 53 anos, né? Eu não posso, só para tirar onda. Eu dizia que a monogamia é algo animalesco, né? O pombo é monogâmico, o pinguim é um negócio de animal. Só de animal. Animalesco. E outro questionamento é sobre o quê? Sobre a aranha armadeira, né? Que é a mais venenosa. Que é mais venenosa. Era se esse veneno seria utilizado também na medicina como antídoto. O veneno ele é usado para produzir um antídoto. Sim, mas tem uns que são usados para o coração, né? Uhum. Mas não sei se da aranha armadeira se usa. Acho que só tem essa mesmo. Né? Pronto, vou dar. Não, é outra brincadeira também, é que as lontras dão as mãos na hora de dormir, então elas não largam a mão, né, uma das outras, sem importante, não larga a mão, né, não vamos largar as mãos. Pegando o reforço aqui de Joaquim, né, e é uma estratégia de Isso é um negócio político, foi até político, ninguém larga a mão de ninguém. Dorme dentro da água, né, então é levado pela correnteza, uma forma de garantir que não ser levado. É segurar a mão da outra. Isso aí, gostei. Foi só, obrigado, Leonardo. Alexandre, agora a palavra é sua. Bom, eu quero inicialmente pedir desculpas ao Luiz Carlos, porque eu falei, naquele momento, crente que ninguém ia ouvir. Então foi um teste que deu certo e fico muito feliz. Bom, eu quero registrar primeiro as minhas saudades do nosso professor Walter da Rosa Borges, né? A presença dele é muito marcante, né? Até quando ele está em silêncio profundo, mas a presença dele é muito marcante. Com a virose, né? Ele e Dona Selma. Um passou para o outro, né? Pois é, isso aí. Sim, e esse negócio de um passou para o outro, eu quero dizer que alguns estudos, que eu não tenho comprovação científica nenhuma, eu não tenho, mas dizem, viu, Camilo e Luiz Carlos, que os únicos animais monogâmicos, que os mamíferos não são naturalmente monogâmicos. O único mamífero que é monogâmico é o homem, e por razões culturais e não naturais, né? Que os homens, se fosse seguir a natureza, seriam também poligâmicos e seria uma confusão danada, né? Porque imagine o cara com mais de uma mulher dentro de casa, a confusão que nem ia ser. Agora, eu tenho algumas dúvidas, umas eu coloco assim, especialmente aqueles que não torcem pelo meu time, se é verdade que os leões, quando perdem a força física,
para sobreviver no bando, ao invés do desterro, que o levaria fatalmente à morte, porque eles não são habituados a caçar, eles preferem desmunhecar, chegando a perder a juba. Então, algumas teorias dizem que os leões, os velhos leões, eles, quando eles perdem o combate pela liderança do harém para um leão mais jovem, ele, para não ser expulso, né, e o desterro é fatal para o leão, porque ele não sabe caçar, e enfim, ele desmunheca, ele perde a juba e tenta se passar por leoa. Então, eu não sei se isso é verdade, né, que os leões, os velhos leões, eles são homossexuais. Né? Inclusive, a atividade homossexual em mamífero é mais comum do que se pensa, viu? Né? É mais comum do que se pensa. Eu sei que entre os humanos chega a alcançar 12%, 12%. Né? Em algumas cidades como Londres, a atividade, as pessoas assexuadas, o que não tem sexo, não tem nenhum interesse no sexo, chega a 25%. O que houve um estudo que falou em 52%, que eu não acredito. Mas vamos lá, as minhas perguntas são outras. A questão de na engenharia o percentual é maior, né? Estou correndo risco de vida aqui, viu? Isso é uma questão de estresse. Mas, olha, eu tenho algumas... Eu queria colocar dois assuntos que dizem respeito aos animais. Um é com relação ao criacionismo versus a evolução. Eu sou um homem de ciência, sou muito levado a acreditar, a rejeitar a tese do criacionismo, mas quando a gente começa a observar os estudos falam em levar uma parte da humanidade para outros locais mais aprazíveis, capazes de suportar a vida humana, ou a construção de colônias fora da Terra, e eu percebo que as pessoas chegam lá prontas. Então, do ponto de vista dessa colônia extraterrestre, haverá criacionismo. As pessoas chegam prontas lá, como se fosse um arca de Noé que chega num buraco qualquer. Então, eu queria saber a opinião, especialmente de Ronaldo, com relação a isso, com relação à questão da evolução e da criação. Não é? Você vê, por exemplo, que quando a gente observa as características dos animais de Madagascar e compara, por exemplo, do lado ali na África, ou então na Austrália, cada bicho completamente maluco. Não é? Você tem animais que se repetem, né? Mas tem uns que são. O ornitorrinco, por exemplo, é uma maluquice aquele bicho. E a outra coisa que eu queria também provocar e ouvir a opinião de vocês, é que nós falamos aqui em dinossauros. Os dinossauros, segundo eu ouvi falar, eles desapareceram há 60 milhões de anos. E os homens, como nós nos entendemos, surgiram há 20 mil anos. Não é? As civilizações há 10 mil anos. Enfim, o que aconteceu nesse período que não tinha bicho? Quer dizer, que não tinha bicho, não. O que aconteceu nesse período entre o desaparecimento dos dinossauros, e junto com ele deve ter desaparecido também outros seres vivos, outros animais, e o surgimento desse mundo tal qual nós conhecemos. Certo. Os animais, aproveitando aí a questão da evolução, que se adaptaram às novas condições, normalmente animais menores, os grandes animais, como os dinossauros, tal, tiveram dificuldade para se adaptar e, por isso, se extinguiram. E houve, então, um predomínio dos mamíferos, né? Tanto que, após o desaparecimento o aumento de animais menores, notadamente de mamíferos. E que no que concerne o que você falou sobre a questão da possibilidade de colônias em outros planetas, eu realmente não tinha pensado nisso que você falou, não. Mas é interessante, porque realmente a gente vai habitar Marte e nós vamos nos adaptar às condições de Marte, né? Então já estaremos prontos. Então essa perspectiva que você colocou é muito interessante, né? Já vamos pronto para aquele ambiente.
né? Quem não se adaptar, deve uma condição. Tal. Uma das dificuldades que surge logo é a questão da atmosfera. Ela é muito rarefeita. Nós tivemos a dificuldade de botar aqueles drones para voar lá, porque não tem sustentabilidade, né? A gravidade é bem menor do que a nossa, né? Então, a questão de pressão, de dormir, etc., de simplesmente botar uma água de um jarro para outro, a dificuldade é grande, porque é um ambiente totalmente diferente do ambiente aqui na Terra. Sem falar também que em Marte o Sol nasce do lado oposto, né? Temos que nos adaptar. E para o céu azul passa para o céu vermelho. Temos muito ferro. Posso falar alguma coisa? Sim, Camilo. Você sempre é bem-vindo. Posso falar? Pode não, deve. Tá. Obrigado. Olha, quanto à monogamia ou à poligamia, como o Alexandre falou aí, a questão do homem, ele é mais, digamos assim, mais fiel, isso, por uma questão cultural, não é? Porque se não fosse a cultura que, na verdade, limitasse o homem, seria mesmo polígamo, não é? Olha, não é bem o meu caso, porque agora no dia 8, eu completei 55 anos de casado, não é? Mas gostaria de falar uma coisa também um tanto ou quanto jocosa. Para aquele ou aquela a quem uma só pessoa não é suficientemente o necessário, merece outra ou outras. Não? É isso. A conclusão que ele chega é que sua mulher é uma heroína. Realmente. Mas, Ronaldo, né, essa questão aí que foi trazida tanto por Camilo quanto por Alexandre, né, a questão social, né, do ser humano, né, ser monogâmico, né, ele hoje é uma questão social, inclusive legal, né, na maior parte das sociedades, em outras. E agora é uma questão econômica, né? E agora nas sociedades do mundo árabe, né, dos islâmicos, não é bem assim. E a gente tem que mas acaba sendo, porque você pode ter quantas mulheres no mundo árabe? Tantas mulheres quantas você possa bancar. É uma visão que, né, do ponto de vista ocidental, né, é um pouco diferente, né? Tanto é que hoje a questão no Ocidente é da independência econômica, né? A mulher, né? Então, isso aí não se aplicaria, né? Porque ela se sustentaria, não dependeria, né? Do homem, né? Nessa forma de ser. Mas o que eu, assim, questiono, a gente vê os mormons anteriormente, eles tinham essa questão, né, nos Estados Unidos, século XIX, né, de ter mais de uma companheira, e isso foi coibido, né, por lei, deu muitos problemas. Mas a questão que eu veria com o Ronaldo é se no início, nos primórdios, né, nos homens das cavernas, né, não sei se ele se lembra assim, como é que funcionava, né, se eram assim, sociedades poligâmicas no início ou monogâmicas. Né? Não, pelo que eu vi, é mais no estilo monogâmico mesmo. Na época da Bíblia, não, né? Não, mas na Bíblia é muito recente. É mais recente. Porque, veja só, a gente tem que entender... mudado a cultura, né? De monogâmica passou para poligâmica, numa determinada época. Inclusive, né? Mudando o foco... E depois voltou, né? Na Bíblia, proíbe a relação homossexual, né? E o pessoal vai, independente da proibição. Né? Não deveis o varão deitar com outro varão. Na nossa cultura. E aí lembra Clodovil, né? que é homossexual assumido e é contra o casamento entre homens e entre mulheres. Ele diz, não, quem tem que casar é homem com mulher, mulher com homem. Se você quer viver com um homem com outro, mulher com outro, que viva. Mas casar, segundo ele, não. E ele era contra esses movimentos gays, né? De reivindicar o gay.
você vai atrapalhar a vida do outro, aí para o trânsito. Então, ele tinha uma visão interessante. Inclusive, ele viu o pai tendo relação com o tio, quando era pequeno, mas nunca disse ao pai. Ele falou isso em entrevista após a morte do pai. Então, essas questões, assim, a gente tem que olhar, fazendo uma cronologia do tempo. Os neandertais, né? Eles que eram aqueles de uma espécie muito semelhante a nós, né, Homo sapiens, a gente conviveu em torno de 25 mil anos atrás. Então, ele tem um registro, uma convivência dessas duas espécies bem semelhantes, e de alguma forma ele não se adaptou, foi predado, ou a questão, né, que se fala, ele era muito... a alimentação era muito focada, né, em carne, né? E aí houve a escassez, era do gelo, etc. e tal, e ele não se adaptou. Algumas questões que se tinha da abstração, né, e tudo, já se está descobrindo, né, que ele tem os cemitérios, objetos que ele jogava nos cemitérios, então eles tinham uma complexidade, né? Assim que também, até que se pode saber, se lembrava. Mas por que é que eu estou me referindo a isso? Falando nessa cronologia. Porque a gente vê que o Homo sapiens, a gente pensava que era 200 mil anos atrás, já tem registro até de mais de 300 mil anos. Mesmo assim, 300 mil anos é muito recente, né, em relação, né, aí, a esses milhões de anos que se fala aí, por exemplo, dos dinossauros. Então, nós somos... A Terra tem 5 bilhões de anos, né? 5 bilhões, exatamente. Então, é uma cronologia assim, muito recente. Como é que a gente se adaptou a isso? A gente falou dessas curiosidades todas. Eu, assim, até o ponto onde eu vejo o fator-chave de determinação da sobrevivência do homem, né, como espécie, né, do Homo sapiens, né, é a questão da diversidade alimentar, né? Ao que parece, a gente consegue, né, desde o início. Há outras teorias, mas a gente surgiu da África, de uma determinada localidade de poucas, né, até centenas em determinado momento de indivíduos, né? E aí você come folha, né, come peixe, né, come carne, né, come de tudo, até inseto. O manuseio da mão, na oposição do polegar. Aí tem a questão, aí que se fala, né, nessa questão do polegar, né, principalmente do manuseio devido ao polegar, mas tem outras questões aí na sobrevivência, o fato de ser longilíneo e facilitar uma dissipação de calor. Então, você vê que ele, na espécie humana, né, ele, né, ao descer da árvore, ele permaneceu, ele conseguia, digamos, caçar um antídoto, matar por exaustão. Ele não era o mais forte, né, mas conseguia matar por exaustão. Então, teve diversas adaptações. Então, quando você vê a história aí, que é em torno de 6 milhões de anos, né, que os primeiros seres assim que poderiam... E aí as derivações, aí todo isso até dá no Homo sapiens. Então, parece que houve várias derivações, várias adaptações, então, australopitecos e outros. Deu certo aqui, e depois eles foram dando aí mutações, ou criacionistas ou não, sabe? Mas a gente vê que são mutações, deixam registros fósseis, e dá todas essas curiosidades, né? Que aí a gente acabou sendo mais longilíneo, tendo essa diversidade alimentar que as outras espécies, ao que parece, não têm, né? Tendo esse lado, né, de um manuseio, né? Eu disse que o que traz essas espécies, mesmo tem aquele Turkana Boy, né? Turkana, que era aquele pessoal ali da África, né? África da Tanzânia, que eram espécies bem parecidas com a gente, mas o que era um ponto divisor era o uso, né, de instrumentos. Você pegar uma pedra, né, e aí conseguir lapidar essa pedra para ela ficar pontiaguda, e você, né,
conseguir cortar, você tem uma adaptação melhor, né? Você atacava animais, né? E também conseguia cortar, né? Esses animais para ingerir, né? Com a habilidade que você criou um instrumento que animais geralmente não criam, né? Você não tem, né, uma criação disso, né? É assim, na natureza, né? E isso é uma curiosidade muito grande, né? Como foram surgindo determinadas situações e levou onde a gente está, né? E eu não sei, assim, sinceramente, assim, como a gente está se adaptando à vida social nos grandes centros, se isso é muito bom para a sobrevivência. Se a gente olhar assim daqui a milhares de anos, né? Se isso, né, a gente vai estar sobrevivendo, né, às condições estressantes que a gente tem hoje. Né? E no mundo animal tem um exemplo de involução, que é o panda. Né? O panda ele comia praticamente de tudo. E agora ele só come bambu. Aí o mesmo panda. Os biólogos consideram isso um exemplo de involução. Porque comendo várias coisas, a possibilidade de sobrevivência é maior. Porque não tem uma comida, mas tem outra. E hoje, se não tiver bambu, ele não come. Ele só come bambu. É tomado pelos biólogos como um exemplo de involução. É uma pergunta. Você citou que aquele ornitorrinco ele coloca ovos. Então, o que é que caracteriza? Ele é mamífero? Ele é mamífero. É a ordem dos monotremos. Mas por que ele é mamífero se ele não mama? Mas ele mama. Mama? Mama. Tem mamilo. Produz leite. É um bicho diferente. Quer dizer, a gestação não se dá no animal, dá no... Ele é ovíparo, mas tem mama. Quer dizer, a gestação ela inicia, mas é feito uma galinha, né? Aí vai e continua no ovo, né? Rapaz, e ele é da Austrália, né? É da Austrália. Essas coisas só podem ser da Austrália, né? Rapaz, é interessante. Foi Alexandre que citou Madagascar, né? Que tem algumas espécies que... Parece que quando eles ficam, né, às vezes, esse isolamento geográfico, teve até no caso do homem, né, da espécie humana, também na Guiné, em alguns cantos, que você tinha, né, seres assim muito pequenos, muito, né, assim, ele foi aquela espécie que ficou isolada e se desenvolveu de uma forma assim muito muito diferente, né? É uma curiosidade assim bem interessante. Esses animais, você vê negócio de canguru, né? Canguru parece só tem na Austrália. Esse marsupiais, né? É muito típico de lá, né? Pelo menos o canguru, né? Nós temos marsupial aqui, o seu time, né? É um marsupial. O timbu é animal. É o rato, não é rato. É o gambá. É o gambá brasileiro. É porque normalmente quando fala gambá, a gente imagina aquele gambá que aparece na televisão, que é o gambá americano. Né? E o timbu é o gambá brasileiro. Ele solta mesmo aquele negócio. É um animal bastante agressivo, né? Assim, ele toma uma caninha danada. Ele gosta de cana. Você citou uma coisa interessante aí, que é o porquinho da Índia. Eu, de uma vez, estive no Peru. Aí, esse é uma especialidade culinária, que é o cuy, né? Acho que é cuy que se chama. Que eles servem, inclusive, né? Assim, é uma iguaria, né? Você vai no restaurante, no restaurante e nas feiras, né? Naquelas feiras livres, né? Eles vendem assim, é como se fosse num balde, né? E vem com a cabeça, assim, com o olhozinho olhando para você, sabe? Ele é um animal. No Marrocos, eles servem a iguaria de primeira. É cérebro de macaco. Né? Não é na Índia, não, é Marrocos. No Marrocos. Eu não sei se ainda também tem, né? Mas no Marrocos tem. Eu já vi em filmes, né? Pelo menos em filmes daquela história. E se você não comer, é uma afronta. É uma afronta. Eu tinha mais alguma coisinha para falar. Pois não, Camilo. Pode falar, Camilo. Olha, quanto à beleza, não tem sexo. Tanto é bonita a mulher, quanto é bonito o homem.
Mas a mulher, ela se fabrica muito mais, tem muito mais cuidado. E então, o desejo sugerido pelas imagens na oferta nela envolvida acaba ficando satisfeito com o simples elogio da rotina. Não conseguindo como pretende, divorcia-se da sua realização, que, sufocada e transformada em negação, converte o próprio desejo em privação ao expor sempre como novo o objeto do desejo, excitando todo o prazer preliminar e negando ao mesmo tempo, passa a converter isso numa conduta masoquista. Então, aqui, a mulher paga o tributo de sua fama com o desgaste do valor individualizante do seu próprio corpo, e o homem paga o tributo da sua fama com o desgaste financeiro do valor do seu próprio bolso. É isso aí. As coisas são assim. Obrigado. Eu só queria falar duas coisas só. Pois não. Se ainda tiver tempo. Sim. Eu estava pesquisando, sabe? Porque me falaram que a tainha que é um peixe comum, né? Ele tem um período, acho que foi aqui na reprodução, que ele vai para grandes profundezas do mar. Mas grandes profundezas mesmo. Eu estava pesquisando, não consegui me lembrar, mas eu ouvi falar isso alguma vez. Vai realmente para grandes profundidades. Zonas abissais. Então, eu acho isso também extremamente curioso. E outra coisa é que eu vi um defensor do criacionismo, que é Marcus Eberlin, e ele falou que, da mesma forma que os répteis, os dinossauros não param de crescer. Eu não sei se realmente seria uma característica, porque ele citou referência aos répteis. Diz que os répteis crescem ao longo de toda a vida. Então, é igual aquela água marinha, né? A água marinha ou água marinha. A água marinha, eles não param de crescer, entendeu? Mas morrem, né? Mas vão sempre crescendo. Inclusive, uma teoria dele de que os dinossauros, quando pequenos, que, como o Ronaldo disse, a maioria era pequeno mesmo, né? Eles, quando jovens, adolescentes ou meninos mesmo, eles caberiam na Arca de Noé, hipoteticamente, se por acaso fosse verdade isso, né? A teoria da Arca de Noé, eles caberiam lá, não ia ter problema não, viu? Eles não teriam acabado antes da... O negócio é um brigar com o outro, Não, mas botaram 2 meninos lá, pai, um casal, pô. Casal de menino, né? Dinossauro e menino, que caberia lá, né? Fora os outros, né? Que o tamanho de galinha caberia. Então, eram só esses 2 pontos. Era a tainha, a profundidade que ela alcança, e o dinossauro caber tranquilamente na Arca de Noé. Pois é. Mas Ronaldo, eu estava assim, com essa colocação de Luiz Carlos, né, sobre as sardinhas, né, que vão para propriedades abissais, né, e tudo isso que você trouxe, né, de temática, de situações que parecem, né, que eles emergem, né, aquelas questões de estudo de propriedades emergentes, né, que você tem interesse nesse assunto. E ele lembra um pouco essa questão do criacionismo, né? Situações novas que surgem do nada, né? E o que se tem hoje, né, de propriedades emergentes, né, que surgem o exemplo mais simples que se pode dar, assim, pelo menos para mim, serão até 2, né? Um é a questão dos eventos climáticos, né? Quando você tem determinadas condições ambientais de temperatura, de pressão, né? Umidade e tal, você forma um ciclone ou algo assim, que em determinado momento ele tem uma organização que surge, né? E ele, né, e você injeta uma criatividade naquele momento, né? Tem que ter uma forma e uma duração, né?
Da mesma forma, se a gente for olhar, né? Por exemplo, você tem o exemplo que você gosta. Eu tenho a água e tenho o hidrogênio. O hidrogênio e altamente... o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é altamente inflamável. Né? Aí você junta, né, o H2O, né, e é uma coisa completamente diferente do hidrogênio e do oxigênio separados. E até, como diz, a água, né, que é o H2O, apaga de lado. O fogo. Né? Então, essas propriedades, né, ao que parece também, essas curiosidades aí que você trouxe, não deixam assim de ser propriedades emergentes dessas espécies. Em algum momento, né, o ornitorrinco foi favorável a ele, né, surgiu, foi favorável ao ambiente. Você tem uma espécie que era mais favorável para a sobrevivência dela, né, em vez de gestar, né, um ser dentro de si, que dá uma fragilidade maior, né, aquele indivíduo e aquela espécie, a estratégia de colocar ovos, são vários ovos, né? Então, ovos que você multiplica essa estratégia, e aquilo ali, né, pode ser entendido como algo que em algum momento emergiu, porque não existia aquilo, né? Anteriormente, aquele tipo de ser, e em algum momento... Só um detalhe nesse aspecto, de que, como a evolução diz, que as aves vieram depois dos répteis, né? Porque a vida veio do mar. Não, a vida veio do mar, aí depois os répteis... Dos dinossauros. A grande parte dos dinossauros, ao contrário do que se pensa, tem pena. O Tiranossauro Rex, ele tem pena. Ele tem pena. As aves, não existia a ave no começo da época dos dinossauros. Olha, depois foi que surgiu as aves. A característica da ave é por ovo, né? Quer dizer, não só isso. São sangue frio. Bom, os répteis foi óbvio também. A questão são sangue quente, enquanto que os répteis são sangue frio. Nesse aspecto aí, os estudiosos evolucionistas dizem que as aves vieram após os répteis. Não, após os dinossauros. Após os dinossauros. Ele já passou para inclusive, as aves são consideradas por alguns como dinossauros vivos. Vivos. A maioria dos dinossauros já quebrou a maioria dos dinossauros, a defesa que ao contrário do que se pensa, não tem escamas, tem mas penas. Mesmo assim, eu acho que cabe esse enfoque. Você veja só, os répteis e os dinossauros, acredito que seja da mesma forma, eles põem ovos e deixam os ovos ao relento, certo? Então, a ave seria também uma involução, porque se a gente for nessa teoria de que a pessoa fica vulnerável ao estar grávido, imagine a vulnerabilidade de uma ave, que fica um mês, né? Ou sei lá, 15, 20, ou como o imperial, certo? Parado em cima de um ovo. Quer dizer, a vulnerabilidade de uma ave é uma inferioridade evolutiva em relação ao réptil, que você coloca o ovo ali na terra, certo? Como a tartaruga, como é outro tipo. Você coloca o ovo ali na terra, ou então como réptil, coloca o ovo e vai-se embora. Então você evoluiu ao ter que deitar, né? É uma evolução, quer dizer. Fica claro? Não sei se é uma linha de defesa, né? Se é involutivo ou não, né? Ou é uma diversificação, né? Porque essa questão assim, de estratégia, né? Como se mostrou aqui os 60 animais, são muitas estratégias, né? De adaptação, né? Essas curiosidades mostraram isso. Aí você citou, por exemplo, que realmente uma espécie, né? Você pega um mamífero, no momento de gestação, ele tem, né? Ele se torna mais fácil, né? Ser predado, né? Tem mais peso, né? Mais dificuldade, né?
de, O gato de, não. de locomoção, como também ao nascer, né, uma espécie ainda muito novo, tudo você vê, né, que falou aqui, os leões e outras, as hienas e outros, eles quando vão caçar, né, determinadas manadas antílopes, aquelas manadas que tem determinado tipo de boi, né, de tudo, né, aqueles que tem aqueles chifres imensos, aqueles, até mesmo rinocerontes, eles caçam os mais novos, que têm menos condições de correr, menos condições de se defender. O próprio eu estava vendo o rinoceronte, né, quando ele é mais jovem, a pele dele é mais, né, enfim, aí o leão consegue abocanhar mais, né? Se for num adulto, ele, além do volume ser maior, mais difícil, né? E ele não consegue, né, morder para, né, aprofundar, né? Aí tem outras estratégias assim que emergem, né? Eu teria mais outra. Só uma. Pois não. Última, Temos tempo. Seria a questão daquele Nelson Gondim, não sei se os cabas se lembram aqui, né? Que ele querem me matar de rifa, fazendo cócega, né? Então, essa poderia ser uma estratégia para matar rato também, né? Fazer cócega. Ele morre, né? Eles têm cócega, então seria fazer cócega, uma estratégia já de conhecendo, né, a anatomia, né? De matar esse bicho fazendo cócega, matar ele de rir. O matar o errado de rir, né? É mais humano, né? Humanizado, né? Aí matar de rir, né? Aí essas questões aqui, né, aqui apresentadas, né, o que a gente viu, né, assim, muito, foi adaptações mesmo, né, que surgem, né? Você vê muda o ambiente, né? Você vê que a teoria, pelo menos a mais aceita, né? Sempre tem outra, né? Que por que os dinossauros foram extintos? Em algum momento houve uma mudança climática muito grande, que é atribuída à queda, né, de um meteoro, né, que formou-se ali até aquele Golfo do México, né, e aquilo ali durante muitos e muitos anos você mudou completamente a superfície da Terra, o Sol não conseguia atingir a superfície da Terra, muitas espécies não conseguiam se alimentar, mas a Idade do Gelo é a coisa mais recente. A Idade do Gelo que a gente conhece é a Idade do Gelo humana, né? Humana. A Era do Gelo é coisa de 20 mil anos, mais ou menos, atrás, né? Que aí que os neandertais não se adaptaram, né? Outra catástrofe, né? Mas a dos dinossauros, né, que é coisa aí de alguns milhões de anos, então eles não se adaptaram, outras espécies se adaptaram. Então, agora mesmo, se tiver um outro cataclisma, né, a mudança de eixos, né, aí no polo magnético, algo assim que foi muito catastrófico, né, mudança de nível de maré, de coisa e tal, então vão ter várias espécies, né? Que a gente hoje vê que são centenas de espécies que todo ano são extintas. O Wendel, né, o nosso colega aqui do Instituto, que ele trazia isso, ele como biólogo, né? Então, meu amigo, olha, esse negócio de extinção de espécies está ocorrendo o tempo todo, né? Algumas até provocadas, né, pela espécie humana, né? Mas a mais adaptável e adaptada, ela somos nós. E isso lá do frio, menos 50 graus da Sibéria, até 40 graus de Cuiabá. E isso é um problema. Por quê? Por que os dinossauros eles foram extintos? Né? Porque eles eram o grupo mais adaptado às condições. Como houve uma mudança, o grupo mais adaptado é que sofre mais. Então, havendo uma mudança atualmente nas condições do mundo, o grupo que mais vai sofrer e mais vai sentir somos nós, humanos, porque nós estamos melhor adaptados às condições atuais. As condições atuais são múltiplas, né? E para a gente é muito interessante. Tem que tem aquele estômago enorme, barriga enorme, passou uma semana sem beber água ali na África. Não, uma semana, né? Sei lá.
Eu estava, inclusive, você falou de comer e beber. Nessa série que eu me referi, Sem Limites, né, do autor australiano, né, Chris, alguma coisa, né, e que ele representou o Thor, né, aquela divindade em grego. Então, ele fala nessas questões de adaptação de alimentação e a questão do jejum, né, mostrando algumas evidências aí científicas, e fala de uma tribo na África, exatamente, que o comum deles, inclusive ele filma, o comum deles é passar vários dias sem comer. Né? E aí ele mostra, né, que nessas questões a energia ela vai vindo pelas cetonas, né? Então, gerada pelo fígado. Inclusive, no caso deles, ele mostra, né, que aí eles saem para caça, para trazer, né? E naquele momento, apesar de estar vários dias, 2, 3 dias, né, sem comer, eles ficam num estado de alerta, assim, que eles atingem o ápice, né, de adaptação, porque na teoria deles, dessa série, eles estão querendo mostrar que algumas condições extremas de frio, de calor, e no caso aqui de jejum, aí nessa série ele mostra 4 dias de jejum, né, acompanhado, né, por esse médico, né, australiano também, especialista em longevidade, tudo, porque ele diz o seguinte: é como se fosse dado um reset no organismo, e a finalidade dele é exatamente isso. E aí, o que é que ele fazia? Para poder enganar a mente, você tinha sempre atividades. Então, todas elas monitoradas. Aí, no 4º dia, ele tinha um indicador lá de energia, que já no 4º dia ele conseguia voltar, né? Aí, o desafio dele era fazer uma pesca, né? Um peixe, para poder se alimentar no 4º dia e acompanhar essas mudanças no organismo, né? Então, o interessante é que isso é um caso artificial, né, porque o cara todo acompanhando, mas essa tribo na África, eu não me recordo mais o nome, é a condição dela do dia a dia. Então, ele é um ambiente muito inóspito e eles caçam e trazem, né, para todos. E todos vivem, né, são relativamente, não são longevos, né, tem uma vida curta, não, mais de 70 anos e coisa e tal. Então, quer dizer, são... Uma pergunta. Curiosidade. Né? Normalmente eles passam 4 dias. Há uma sugestão sobre dieta para ocidental? Para dieta não, para jejum ocidental. Assim. Por exemplo, seria interessante, se ele fala alguma coisa, seria interessante a gente fazer uma dieta pelo menos de 24 horas, 12 horas. Se ele fala alguma coisa. Porque 4 dias comemos. Acho que a gente ocidental, a gente aqui, né? Não conseguiria, não. Isso aí é mais da área de Ronaldo, né? Porque pelo que eu vejo, hoje o pessoal está pesquisando muito mais a questão do jejum intermitente, essas coisas, como algo que pode ter seus benefícios. Pode ter seus benefícios, mas eu não sei se Ronaldo gostaria de falar alguma coisa, tem mais alguma informação aí sobre essas questões. Mas funcionaria mais como um descanso do organismo, né? Porque o alimentar dá trabalho. Você mexe com o organismo, movimenta a corrente sanguínea, o metabolismo. Enquanto você fazendo o jejum, o organismo está descansado. Funcionaria mais nesse sentido, o jejum, no sentido de um repouso para o organismo. Da coisa que eu vejo hoje, assim, né, pelo menos... que eu tenho lido, visto algumas palestras, né? Olha, pessoal, de um jejum de uma forma mais natural, né? Aquela história que você se alimenta às 18 horas e vai se alimentar no outro dia, num horário, você não come à noite, você vai se alimentar às 6, 7 horas, né? Aí já é um jejum natural, sem fazer assim, muito esforço. Porque o que eu vejo muito hoje a questão do pico de glicose, né, dessa resistência à insulina. Cada vez que você come também, né, você dá um pico de glicose. Aí, se você demora mais, né, aí isso
Bom, Carlos, notadamente para os mais velhos, né? Eu não sei se esse pessoal, né, essas tribos, tudinho, tem esse problema, né? Porque o problema hoje da gente é que é muita comida, né? Demais. E comida ruim, né? É deles que assim, É comida, né, industrializada, refinada. Muito açúcar e muito sal, hein? O negócio tudo. Tem até uma brincadeira que diz, ó, coma mais coisa de descascar do que coisa de desembrulhar, né? Esse negócio de desembrulhar tem alguma coisa ali dentro para... que não é natural, algum conservante. E eu não tinha pensado nisso, sabe? Porque a gente não é educado, né? Assim, a questão é uma coisa mais recente, né? Você tem uma educação alimentar. E hoje o que tem mais recente ainda disso. A minha educação foi: se estiver com fome, coma. Não estrague. Né? Bota no prato que vai comer. Rapaz, tem um cantor que os mais antigos conhecem, o Ronivon, né? Ele diz, olha, qual é seu prato favorito? Ele disse, é o cheio, né? Prato cheio. É o meu caso, né? É o caso. Então, essas coisas assim, agora a educação que está tendo, eu estou achando muito interessante, pelo que eu tenho visto, é a educação da saúde cerebral. Da mesma forma que a gente tem hoje, né, a educação alimentar, né, aquelas coisas todinhas que faz mal para o coração, faz mal para a pressão, faz mal para a questão do que eu tenho lido é a saúde neurológica, porque as doenças, uma coisa interessante, as doenças cerebrais, né, elas começam 15, 20 anos antes. Quando vai surgir o problema, né, o cara já está lascado, né? Então, aí nessa série, inclusive, a questão é de como você ter situações, né, de você prevenir as demências, né? Eu tenho situações de colegas de turma que estão com demência frontotemporal. Alzheimer é diabetes tipo 3. Tem essa história, né, Ronaldo, agora, né? Diabetes tipo 3. É diabetes tipo 3. Está configurado. É diabetes tipo 3. Você fazendo acompanhamento do índice de é uma forma de diabetes. É uma forma de diabetes. Opa, minha mãe, ela foi diagnosticada o exame com de Alzheimer. açúcar no sangue detecta isso. O exame de açúcar. 20 e poucos anos atrás, não se conseguia nem ter diagnóstico. Tive que levar... Milhares de médicos. E eu só percebi, ela ia para médico, tudo, ninguém percebeu. Eu só consegui perceber, né, porque ela tinha um problema de câncer, de linfoma, e mostrou um desinteresse que eu associei, né, um desinteresse de outras coisas que ela gostava na vida. Ao câncer. Né, ao câncer, né, porque era um câncer muito agressivo, linfoma, que o médico disse, 2 anos, caso de livro, né, e ela durou 20, né, enterrou um bocado de médico, né, os médicos todinho dela, né, ela saiu enterrando tudo. Câncer é interessante. E eu só desconfiei, alguma coisa assim. Sabe dizer se era Hodgkin ou não Hodgkin? Rapaz, acho que o mais agressivo é o Hodgkin, né? Foi o mais agressivo, porque tem um desses dois que acaba dura pouco. Aí, resultado, eu só consegui perceber que tinha alguma coisa mais estranha do que eu já... Quando começou a ter desorientação. Orientação, né? Esquecimento, uma coisa, desinteresse. Aí eu levei para o neurologista, um tomografia, e disse, olha, aí deu o diagnóstico de Alzheimer, né? E ela disse, olha, os remédios que tem, né, não adianta nesse estado dele. E Ronaldo me disse recentemente que também o que tem hoje também não adianta. Até hoje não adianta. Antigamente prejudicava o fígado, era pior ainda. E prejudica o bolso também. Se prejudicasse o bolso e pelo menos estabilizasse, né, ou revertesse, mas não serve, não tem, né? Foi muito bom, né, para a indústria farmacêutica, né, que faturou aí, aí milhões, bilhões, né, ao longo desse... Eu não dei a minha mãe. Não dei porque tem esse problema no fígado. Aí todo mês tem que fazer exame de fígado. E ela viveu 16 anos, demente, mas viveu. Pelo menos não tem nenhum problema de fígado, não.
Então, essas questões, né, como eu estava dizendo, eu tenho um colega meu Fica fazendo uma de turma, ele foi colega até de trabalho, depois ele montou uma empresa há muito tempo, uma empresa muito bem sucedida. E Zé Luiz. você conhece o Washington? Você é Zé Luiz? Sim. Zé Luiz também. Daquele lá Gordão, foi meu vizinho de casa de praia. Pronto, você sabe que Zé Luiz tá. Não, sabia não. Pronto, Zé Luiz, aquele gordão. Sei que chamava assim. de navio. Tá. Alzheimer, que me disse foi Maris. Então, só que esse sintoma... inteligente, ele foi meu monitor. Ele estudou comigo no Marista e foi monitor de mecânica, quer dizer, lá na Federal. Foi monitor. Você vê que é um aluno excepcional. Já lá no Marista, ele já era bom. Ele se lembrou de mim, no Marista. Vê? Eu não me lembrei dele, ele se lembrou de nós. Luiz Carlos, você foi do Marista que ano? 63 e 64. Eu sou velho. 63. Ele foi meu colega, não tinha nem mulher ainda na época. Eu entrei em 64. Você saiu que ano? Então a gente foi colega. Eu saí em 72. Você entrou em 64, qual foi sua classe? É do irmão Hélio. A tua turma era o primeiro ano do ginasial? Não, era anterior a isso. Eu tinha uma professora, acho que é a dona Hebe, eu acho. A pessoa casou com o irmão Hélio. Na admissão era mulher, na admissão. Então você entrou na admissão, porque lá começava na admissão. Eu acho que eu entrei no 4º ano. Bom, 4º ano primário na época. No 4º ano primário, né? Antes da admissão. Antes da admissão. Era primário. Era primário. Antigamente era assim. É interessante. Foi meu colega eu fui aluno do Marista. Eu fiz parte daquele último ano que teve exame de admissão. Eu fiz 68 para 69. Nossa, o último ano. Quando eu entrei, eu me lembro uma situação muito curiosa e desagradável. Eu morava nessa época em Campo Grande, onde hoje é o Centro de Convenções, por ali perto, numa rua paralela àquela principal. E tinha um colega, um amigo de rua, né? Que ele estudava no Marista. Era no Marista. E eu estudava naquelas escolas de bairro, né? Aí fiz o exame da admissão do Marista e você só ia para o primeiro ginasial se passasse. Aí eu passei, né? E ele não passou. E ele era aluno, do Marista. Mas é um negócio assim que você, né? Não entende. É uma coisa assim, errada. Ele foi aprovado, depois acabou essa exame da admissão. Mas eu fiz parte da última turma que tinha exame da admissão. No ano seguinte já não teve mais. Aí entrei em 69, saí em 75 do Marista. Então você conheceu o Alexandre Borges, né? Conheci, sim. Alexandre Borges foi meu professor. Meu professor, eu fazia atletismo na época, eu gostava muito dele. Eu em 64, 63, 64 conheci. Você estudou até que ano? Só estudou, eu fui reprovado no primeiro ginasial. Ah, você foi reprovado? Foi. Irmão Lúcio me reprovou, entendeu? Rapaz, eu me lembro naquela época, né? Era média 8, né? Irmão Henrique de francês também. Rapaz, irmão Henrique, o famoso Caveirinha. Caveirinha me reprovou. Conhecido E Caveirinha. olha que eu adoro o francês, o cara dele, né? Ele ensinou uma palavra que eu não esqueci nunca. Paranceuse. É preguiçoso. Aí tem o hino da França, né? Paranceuse. Les enfants, né? De La Patrie, né? Les enfants de La Patrie. Eu gostava do irmão Caveirinho. E o irmão Eloy foi quem fez eu me batizar. Porque eu, com 11 anos, papai era comunista, né? E mamãe não era aquelas católicas radicais. Então, minhas tias, que eram católicas, através do irmão Eloy, interferiu para que eu fosse batizado na Matriz da Boa Vista, em 64 mesmo, e em 64, eu, com 11 anos, fiz a primeira comunhão lá. E eu tenho uma saudade imensa daquela igreja, porque é um crime você derrubar uma igreja, sabe? Porque aquilo é uma história. A do Marista, né? A do Marista. Aquilo faz parte a do Marista. A igreja é sempre um negócio histórico, né? Ficou só o núcleo. O cadáver ficou lá. Eu tenho muitas boas... a curiosidade, essas boas lembranças, né? Que se tem aí
da adolescência. Marista foi uma época de ouro. Assim, Adorei ter estudado da minha vida. Inclusive, quando eu fui reprovado, aí o pessoal que dava contribuição para as missões, aí teve uma festa, mas só para esses alunos que contribuíam. Como eu tinha sido reprovado, estava rolando aquela festa, eu simplesmente pulei a janela e fui para a festa. Já tinha sido reprovado mesmo, né? Digo, já que eu vou apanhar em casa, eu vou comer aqui. Eu quero apanhar já aqui, daqui. Mas, meus amigos, eu acho que a gente está se aproximando aqui do fim. O tema que Ronaldo nos trouxe foi muito interessante, né? Geralmente a gente não pensa nessas coisas, né? E Ronaldo teve a oportunidade aqui de nos trouxe essa oportunidade, né? De a gente conhecer, né? Muita coisa aí eu não conhecia, realmente a maioria delas eu não conhecia, né? E para a gente até refletir, né? Sobre as nossas adaptações, nossas... Jaume, eu quero somente acrescentar uma coisa ainda com relação à palestra de Ronaldo. É que toda vez que a gente começa a saber coisas da natureza, eu não sei o que acontece com as outras pessoas, mas comigo eu me aproximo mais da consciência de que Deus existe. E seria impossível que o universo acontecesse no universo o que acontece se não fosse engenharia. Se não fosse a engenharia criada por Deus. Quando eu digo que engenharia criada por Deus, não é engenharia dos homens, não, é engenharia dele mesmo. Ele é um ornitorrinco, um cérebro. A gente, Deus é um nome, né? Assim que mais forte, né? Mas assim, eu penso um pouco assim parecido com você, assim, mas não como uma figura, né? Assim, antropológica, né? Assim, mas com um aspecto, a gente vê que tem alguns princípios, né? Que levam, né? Você vê o nosso próprio organismo, né? Humano, né? Ele tem uma complexidade, uma forma, né? De interagir, né? Muito grande. A própria formação, né? Se for bem mais antes, né? A formação do universo das galáxias, né? Ele mostra um princípio de organização, que eu não sei dizer bem como isso, né? Acontece, né? Que, por isso, essas propriedades emergentes, né? Nos últimos anos, eu tenho, assim, me interessado e ver a aplicabilidade dela e como isso surge, que realmente esses princípios de organização, né? No princípio você tem uma ótima hierarquia das coisas, isso ocorre não só com organismos vivos, né? Mas em situações, né? O H2O, né? É um exemplo bem elementar, que as coisas, né, surgem, a própria questão da vida, né? Como a vida ela surgiu assim, como é que pôde surgir algo assim que a gente ainda não descobriu aí fora ainda, né? Mas eu não acredito que a gente vai acabar, né? De descobrindo, né? Então é um princípio, Alexandre, assim como você trouxe, né? Que a gente quando começa a pensar nisso fica, né? Poxa, né? Como é que incrível. Como é que isso existe, né? O falar, que só fala a partir de aprendizado. Você uma criança, se não tiver o estímulo do falar, ele jamais vai aprender a falar. E o falar, né, é um fenômeno. Né? No aspecto paranormal, quando você tem uma que a gente chama de xenoglossia, o cara falar uma língua, né, estranha, você tem falar ou escrever, algo assim. Meu amigo, um aprendizado de uma língua, eu cheguei a estudar linguística. Cada doido com sua mania, né? Na época eu era estudante de engenharia, eu botei na cabeça que queria ser professor de inglês, né? Eu tinha feito um intercâmbio, né? E botei na cabeça, né? Cada doido com sua mania. Tem gente que estuda até parapsicologia, né? Quanto mais, né? Outras coisas. Não é linguística. Aí eu tive a oportunidade de estudar linguística, né? Tinha um curso desse treinamento que era na Brasil, Estados Unidos, que era um treinamento de linguística. Era um curso de um ano, primeiro e segundo ano. Era uma disciplina lá que tinha.
eu aprendi muita coisa. Aí tem essa questão daquele linguista Chomsky, né? E ele é ativista, até hoje está vivo. Está vivo. É, ativista, não sei o quê, de movimentos sociais, não sei o quê. Ele tinha uma teoria de uma linguística generacional que ele achava que tinha uma base para gerar, né? A língua tem centenas e centenas, talvez até milhares, mas existia uma coisa comum a todas essas línguas, né? Então isso era a teoria de Chomsky, né? Noam Chomsky. E ele tinha uma complexidade, realmente, esse negócio de língua, né, que você falou. Aí você pega um fenômeno paranormal, que é mais na área, né, aqui dos parapsicólogos. Aí você vê na situação de Chico Xavier escrevendo numa língua, né? Ou até casos assim, eventualmente, sem ser aquele caso folclórico, né, do Padre Quevedo, e pegaram uma meninazinha, e quando ela entrava em transe, começava a falar algo que parecia chinês. Eita, rapaz, tem lá um chinês lá da lavanderia da esquina, chama ele, né? Aí, puxa vida, a gente acha que ela está falando chinês. Aí ela começou a falar... Três calças, duas camisas. Aí, né, acaba não, 3 calças, 2 camisas, tudo que ela, de alguma forma, ela passava muito ali por aquela lavanderia e não sabia o que era não, mas gravava, né? Via os chineses falando, né? Entre eles, né? Ali da lavanderia e em determinado momento, né, começou, né? Então, mas tem nada de xenoglossia. Xenoglossia é você gerar... glossolalia. Glossolalia. E tem uma questão também que é muito interessante para os casos assim, de uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira, você vê o inglês, né? Que é a única língua estrangeira que eu falo com alguma fluência. Rapaz, as articulações são completamente diferentes. Assim, você tem vocais, a língua portuguesa tem umas 7, 8 vogais, né? Por exemplo, a gente chama Pernambuco, né? O pessoal do Sul chama Pernambuco. Entre a vogal aberta e fechada, né? O E e o E, né? São fonemas diferentes, né? Em inglês, né? São 12, 13 fonemas. Quer dizer, ela tem mais. Né? Japonês, né? Segundo o Ronaldo aqui, mas parece que são 3 fonemas que tem. Por isso que a gente, quando vê, né, a gente percebe logo, né, o japonês, quando fala, ele não tem a riqueza. Né? Então, para o cara chegar numa espontaneidade, falar uma língua estrangeira, meu amigo, para mim é o fenômeno mais complexo, né? Assim, assim, paranormal. Né? Então, A gente não pode jamais descartar o talento do inconsciente. O talento do inconsciente é impressionante. No livro tem aquele exemplo de uma médium ter criado um idioma de Marte, só que o idioma descobriu que era igual ao francês. O talento do inconsciente foi de tal forma que fez uma nova linguagem. E esse talento é uma propriedade emergente. A própria mulher, a própria médium fez uma outra linguagem totalmente diferente do francês. Glossolalia. Mas é uma propriedade emergente. De algumas situações que você tem ali espaços, aquilo é dado uma ordem e você leva, né, algo a um fenômeno, algo que seja visível, mensurável, que você detectável. Certo? Bem, meus amigos, aí estamos amanhã foi muito interessante. Antes que você encerre, já que você fala em japonês, você sabe a diferença de obrigado e obrigada em japonês? Obrigado e obrigada. Não. Obrigado é arigato. Arigato. Isso é... Obrigado é arigato. A mulher deve demorar um pouco mais. Ah, é? Arigato é obrigada. Arigato é obrigado. Já, a entonação. Já em inglês não tem esse negócio, né? Thank you, né? E acabou. Em francês eu não acho que não tem. Isso é merci, né? O merci beaucoup, né? Eu acho que não tem. Mas tem muita... tem muita... Essas nuances são... Olha, eu estava... Tem um casal, uma moça aqui de Recife, e ela tem um canal na internet que é Afrancesados. Ela casou com o marido francês da curso. Então, ela mostrando, né, assim, às vezes, como você... O francês, mas como é que você faz o bico, como é que você pronuncia, essas distinções, essas nuances que a gente passa, né? É como a gente pegar, assim,
Como é gato? Quase todo mundo sabe como é gato em inglês, né? Ele não é cat. Cat ele tem esse som de gato não existe em português, que é o cat, né? Ele, né? Com a boca mais aberta. Até aquela frase de brincadeira que a gente diz: The book is on the table, né? Então, aí como a gente diz livro? Livro não é book, né? É book. Esse som ele não existe. Aí tem cada uma tem suas nuances, cada língua tem suas nuances, né? É feito, eu me adaptei muito ao alemão. Bom dia, guten Tag, não. Bom dia, guten Tag. Se você não disser assim, você não está falando alemão. Isso escreve com eu te amo em alemão é ich bisch. Olha, é uma língua assim que... Olha, quem ouvir uma ópera em italiano, você vai ouvir essa mesma ópera em alemão, meu amigo, é uma diferença. Por isso que diz que o italiano, né, é a língua musical. Porque um negócio desse aí, que é para falar um alemão, não é a mesma coisa, né? Eu não sei se os alemães concordam, mas não é. Cultural. Eu falo mais fácil o alemão do que o inglês. Wirklich? Me acostumei. Wirklich? As questões, né, são de costumes também. Mas, meus amigos, muito... É dia 6, né? A próxima. Só a nossa próximo encontro, devido aos feriadões que vai ter. Porque sábado que vem Natal, vai ser o Natal, o outro sábado é Ano Novo, então só vamos nos ver em 6 de janeiro. Primeiro sábado que é o primeiro de janeiro, sábado de janeiro. Reiniciaremos. Minha proposta é que a palestra seja de Jalmir. Para abrir o ano. Poderá ser. Abrir com chave de ouro. Chave de ouro. Eu não sei tempo. Poderá ser de Alexandre também. Também, é uma boa pedida. Não quero não. Vamos manter o cabelo pintado de branco. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Obrigado, Camilo. Você também, Camilo. Muito obrigado. Quando chega o Natal, eu posto um poema aí no IPPP. Quando chega Dia das Mães, eu também posto. Quando chega Dia dos Pais, também. E agora vocês vão me aguardar. No dia 22, aí pelo dia 23, eu já estou no IPTP de novo com o poema do Natal. Isso coisa boa. Você vai para o show de Roberto Carlos, né? 22, Roberto Carlos, vai participar. Ele vai se inspirar. Tá certo. Tá certo. Então, obrigado. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vocês é muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau. Dá saudade. Para todos e seus familiares. Igualmente, Tchau, Alexandre. Parabéns a todos. Parabéns, Ronaldo. Tchau. Parabéns, Ronaldo. Parabéns. Obrigado.